Olá pessoal, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Petróleo, do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos continuar dando a avaliação de modelos de previsão. No modelo de classificação, nós temos como entrada conjunto de dados X, esses dados são dados de alguma técnica analítica, então pode ser espectros no infravermelho na região do médio, infravermelho na região do próximo, pode ser espectros de ressonância magnética nuclear, cromatogramas, e o Y alguma variável qualitativa. Então, por exemplo, eu posso ter o campo de petróleo no qual tem a ver a origem de um determinado óleo, posso determinar tipo de diesel ou tipo de biodiesel, então é alguma variável qualitativa. Então eu dou isso como entrada no meu modelo é um algoritmo, uma série de funções, e como resposta ele me gera o valor previsto para aquela classe a partir de uma determinada amostra. Então, por exemplo, se eu fizer um trabalho para determinação se uma amostra é positiva ou não para a COVID-19, então o meu vetor Y terá as informações com respeito ao padrão ouro ou ao teste RT-PCR. Então aqui eu tenho o valor de referência e em X eu tenho o dado espectroscópico, por exemplo, quando utilizamos a espectroscopia na região do infravermelho próximo para determinar a COVID-19. Então temos os valores de referência e aqui os valores previstos pelo modelo. Na resposta de um modelo de classificação multivariado, eu posso ter alguns valores diferentes. Então aqui no meu conjunto universo, eu tenho um total de 23 amostras. Dessas 23 amostras, eu tenho do conjunto A 13 amostras, então são 13 amostras do conjunto A. Do conjunto B, 11 amostras. Só, no entanto, eu tenho uma região de interseção. Então, a interseção entre A e B igual a 5. Ou seja, eu tenho 5 amostras que o meu modelo não consegue resolver muito bem se essas amostras pertencem ao conjunto A ou elas pertencem ao conjunto B. Eu tenho 8 amostras que pertencem a A e não pertencem a B, ou seja, 8 amostras que pertencem somente ao conjunto A, 5 amostras que pertencem a B e não pertencem a A, ou seja, amostras que pertencem somente ao conjunto B, e ao total eu tenho 19 amostras de A união B, ou seja, amostras que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. E temos outras 4 amostras, que é o meu conjunto, meu universo, menos a união B, ou seja, são amostras que o meu modelo não previu nem pertencente ao conjunto A, nem pertencente ao conjunto B. Então, nessa situação, quando eu tenho dois conjuntos, eu tenho 4 respostas possíveis. A amostra não pertence a nenhum dos dois conjuntos, nem A nem B, então são essas amostras aqui. Eu posso ter amostra pertencente somente ao conjunto A, amostra pertencente somente ao conjunto B, ou amostra pertencente aos dois conjuntos. Então, essas amostras aqui, que pertencem aos dois conjuntos, é um indicativo que o meu modelo não resolve muito bem esta região. Ele não consegue discriminar entre as classes A e B, então é uma região mal resolvida. E essas 4 amostras aqui, que não pertencem a A nem a B, são amostras que estão fora do range de aplicação do meu modelo. Ou seja, posso considerá-las também como outliers. Em muitos problemas de classificação multivariada, nós usamos um modelo quantitativo para tomar uma decisão qualitativa. Então, como por exemplo, no trabalho que nós publicamos na Analytical Chemistry, nós utilizamos espectros na região do infravermelho próximo para estimar se uma determinada amostra de saliva de um paciente era positivo ou negativo para a COVID-19. Então, nós tínhamos ali alguns modelos. Dentre um dos modelos de classificação utilizado era o modelo PLSDA, ou seja, o modelo que utiliza a regressão por mínimos quadrados parciais para tomar uma decisão qualitativa, pois o objetivo final do meu modelo é determinar se aquela amostra é positiva ou negativa para a COVID-19. No entanto, a resposta inicial que o modelo me dá é uma resposta quantitativa. E a partir dessa resposta quantitativa, eu devo tomar uma decisão onde, a partir de um determinado valor, então aqui eu tenho um cut-off ou um threshold, então a partir de um determinado valor, eu vou dividir o meu universo, onde para um lado eu dou uma resposta, ou seja, a amostra positiva, e para outra região eu dou a outra resposta, a resposta negativa.
Então, quando eu olho aqui os valores de referência que eu dei como entrada no meu modelo, ou seja, o resultado do teste RT-PCR, então, para todas as amostras que o teste RT-PCR deu como positivo, eu analisei no meu modelo e, utilizando o meu limite, o meu threshold, tem algumas amostras que realmente eu acertei. Meu modelo marcou como positivo. Essas amostras são os verdadeiros positivos. Então, vamos supor que eu tenha 90 valores verdadeiros positivos. A amostra é positiva e o meu modelo também previu ela como positivo. No entanto, eu tenho algumas amostras positivas que, pelo teste RT-PCR, deu que são positivas, então o meu valor de referência é positivo, mas o meu modelo previu elas como negativo. Então, nesse caso, meu modelo errou. Então, é uma amostra de referência positiva, mas o modelo previu como negativo. Então, são falsos negativos. Vamos supor que eu tenha 20 resultados falsos negativos. E das amostras cujo teste RT-PCR deu negativo, então, nesse caso, algumas deram como positivo. Então, nesse caso, meu modelo errou. Então, eu tenho falsos positivos. Então, vamos supor que desses dados aqui eu tenho 10 falsos positivos. E algumas amostras meu modelo acertou, que realmente essas amostras são negativas. Então, esses são os verdadeiros negativos. O valor de referência é negativo e o modelo também previu como negativo. Então, vamos supor que eu tenho 60 amostras aqui verdadeiros negativos. Esses dados estão no artigo publicado pelo Richard Brereton, publicado no periódico Journal of Chemometrics. Eu incentivo vocês a lerem esse artigo. Esse artigo eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Nesse artigo, o Richard Brereton comenta sobre taxas de falsas descobertas, poder e alguns conceitos relacionados. E também ele relata várias métricas utilizadas para avaliar modelos de classificação a partir da matriz de confusão. Nesse artigo, o professor Richard Brereton comenta sobre as distribuições de H0, proposto por Ronald Fish. Então, tem a distribuição de H0, dos valores de H0, e também a distribuição da hipótese alternativa, proposto posteriormente por Newman e Pearson. Então, aqui, da distribuição de H0, a distribuição da hipótese alternativa, eu tenho uma região de interseção entre essas duas regiões. E aqui, como eu tomo esse limite de decisão, ou seja, eu aplico esse threshold ou um cutoff, então vou ter algumas regiões que eu vou cometer alguns erros na classificação. E o que ocorre durante a avaliação do modelo qualitativo, eu posso mover esse limite para a esquerda ou esse limite para a direita, e na medida em que eu vou movendo, eu vou alterando os resultados da minha matriz de confusão. Então, o professor Richard Brereton comenta várias terminologias utilizadas em diferentes áreas da pesquisa, como, por exemplo, na área da medicina, na área de machine learning, que está crescendo muito, ou também na parte das ciências forenses. Então, cada uma eu utilizo alguma nomenclatura em específico, e aqui ele juntou várias nomenclaturas sobre a mesma equação, sobre o mesmo parâmetro na hora de avaliar um modelo qualitativo. Então, nós temos aqui o taxa de erro do tipo 1, ou taxa de falso positivo, que é igual a quantidade de valores de falso positivo dividido pela quantidade de verdadeiros negativo mais falso positivo. Ou seja, eu tenho o quanto o meu modelo errou em relação ao total de valores negativos no meu valor de referência. Ou seja, quanto que eu errei, quanto de amostras que são negativas que eu errei. Então, isso é a probabilidade de eu obter um resultado falso positivo, dado que eu tenho que o meu resultado é negativo. Ou seja, o meu valor de referência eu sei que é negativo. Então, isso me dá a probabilidade de eu obter um resultado falso positivo, dado que meu valor é negativo. A abreviação, então, é taxa de falso positivo. Então, dos dados, nós temos 10, que é a quantidade de falsos positivos, sobre 60, que é o teor de verdadeiros negativos, mais 10 falsos positivos. Então, isso me dá um valor de 0,14. E a abreviação é alfa. Então, nós chamamos erro do tipo 1, né, taxa de erro do tipo 1, ou alfa, que é a probabilidade de obter um resultado falso positivo, dado
que a amostra é um negativo. Temos também o erro do tipo 2, ou taxa de erro do tipo 2, ou taxa de falso negativo. Então, aqui eu tenho a quantidade de falso negativo do meu modelo, dividido pela quantidade de valores positivos. Então, eu tenho os verdadeiros positivos mais os falsos negativos. Então, em termos de probabilidade condicional, nós temos a probabilidade de eu obter um falso negativo, dado que o meu valor de referência deu que essa amostra é positiva. Essa é a representação FNR, e dos dados da matriz de confusão, nós temos 20 falso negativo dividido pelo o total de valores positivos que eu entrei no meu modelo, ou seja, cujo resultado de referência é positivo. Então, nós temos 90 verdadeiros positivos mais 20 falso negativo. Então, esse resultado aqui deu 0,18 ou 18%. Então, essa métrica é abreviada por beta. Então, nós temos taxa de erro do tipo 1, que é o alfa, e o taxa de erro do tipo 2, que é o valor de beta. Então, observe que são duas métricas relacionadas à quantidade de erros que eu cometi no meu modelo. Então, o alfa é a probabilidade de obter um falso positivo, dado que a amostra é negativa, e o beta é a probabilidade de obter um falso negativo, dado que minha amostra é positiva. Aqui nós temos a especificidade, taxa de verdadeiro negativo ou seletividade. Então, essas três nomenclaturas referem-se ao mesmo parâmetro, onde eu tenho a quantidade de valores negativos que eu acertei. É igual a quantidade de verdadeiros negativos dividido pelos verdadeiros negativos mais o falso positivo. Ou seja, tudo aquilo que eu dei como entrada como valores negativos. Então, isso é igual à probabilidade de eu obter um verdadeiro negativo, dado que a amostra realmente é negativa. Então, a abreviação é TNR, e o cálculo é igual a 60. Então, temos 60 verdadeiros negativos dividido por 60 verdadeiros negativos mais 10 falsos positivos. Então, isso vai me dar uma métrica de 0,86. Então, observe que essa métrica aqui ela é o complementar da taxa de erro do tipo 1. Então, elas são complementares. Observe que o denominador é o mesmo, ou seja, eu tenho a quantidade de valores negativos de referência, a quantidade de valores de referência sendo negativo, e o numerador aqui eu tenho a quantidade que eu errei, falso positivo, e aqui a quantidade que eu acertei, os verdadeiros negativos. Então, se o alfa é 0,14, a taxa de verdadeiros negativos vai ser o oposto, 0,68. Então, isso aqui é alfa, então aqui eu vou ter 1 menos alfa, é o complementar. Então, da mesma forma que eu tenho um complementar para alfa, vou ter também um complementar para beta. Então, as nomenclaturas é sensitividade, taxa de verdadeiros positivo, poder, recall. O termo recall é bem utilizado na área de machine learning. Então, é igual a quantidade de verdadeiros positivos dividido pela quantidade de verdadeiros positivos mais falso negativo. Ou seja, a probabilidade de eu obter um valor verdadeiro positivo, dado que o meu valor de referência é positivo. A abreviação é TPR. E no cálculo eu tenho quantidade de verdadeiros positivos 90, dividido pelo 90 verdadeiros positivos, mais 20 falso negativo. Então, o valor de cálculo aqui é 0,82. Então, observe que é o complementar da taxa de erro do tipo 2. Taxa de erro do tipo 2 então, é beta, aqui será 1 menos beta. Então, observe que, voltando aqui, a taxa de erro do tipo 1 e a seletividade. Então, quanto à taxa de erro tipo 1 é a probabilidade de eu obter um falso positivo, dado que a amostra é positiva, enquanto na seletividade é a probabilidade de eu ter verdadeiros negativos, dado que a amostra é negativa. E os outros dois complementares é a taxa de erro tipo 2 e a sensitividade. Então, a taxa de erro tipo 2, a probabilidade de eu obter um resultado falso negativo, dado que a amostra é positiva, ou seja, a probabilidade de errar, enquanto na sensitividade a probabilidade de obter um verdadeiro positivo, dado que a amostra é positiva. Mas observe que, em muitos casos, é interessante saber a probabilidade oposta. Ou seja, se o meu modelo deu como resposta que uma amostra é positiva, a questão é qual a probabilidade dessa amostra realmente ser positiva. E o mesmo é válido. Se o meu modelo deu um resultado negativo, qual a probabilidade dessa amostra realmente ser negativa?
Esses parâmetros também é discutido, vamos falar logo à frente. Outro termo é a prevalência, que é a quantidade de verdadeiros positivos que eu tenho na minha população. Então, tem a taxa de falso negativo mais verdadeiro positivo, dividido pelo total de valores. Então, a abreviação é PRE. Então, aqui eu tenho a quantidade de valores verdadeiros positivos do meu valor de referência sobre a quantidade de amostras que eu estou utilizando no meu modelo. Então, o valor calculado aqui foi 0,61, ou 61% é a prevalência de valores positivos na minha população, e a abreviação é T. Então, isso me dá a probabilidade de eu obter um resultado positivo, de eu ter um valor positivo na minha população. O termo talvez mais usado nos modelos qualitativos em quimiometria, ou seja, o parâmetro utilizado para ver a qualidade do modelo, é a acurácia, que é a quantidade de valores que eu acertei, ou seja, quantidade de verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, dividido pelo total de amostras que eu utilizei no meu modelo. Então, a abreviação é ACC. Então, aqui eu tenho os valores da diagonal principal, que é os valores que eu acertei, os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos, dividido pelo total de valores que eu tenho na minha matriz de confusão. Então, aqui eu tenho 0,83 ou 83%. E a abreviação é a prevalência, que multiplica 1 menos a taxa de erro do tipo 2, mais 1 menos a taxa de erro do tipo 1, que multiplica 1 menos a prevalência. Outros parâmetros, a taxa de falsa descoberta, que é igual à quantidade de falso positivo sobre tudo aquilo que o meu modelo diz que é positivo, ou seja, falso positivo mais verdadeiro positivo. Então, aqui é a probabilidade da amostra ser positiva, dado que o meu modelo diz que ela é positiva. Então, isso aqui é mais interessante, esse parâmetro é bem interessante, pois se eu fiz um ensaio e o meu modelo diz que essa amostra é positiva, a probabilidade dessa amostra ser positiva. A abreviação é FDR. Então, dos dados da matriz de confusão que estamos utilizando como exemplo, nós temos 10, que é a quantidade de falso positivo, sobre 90 mais 10, quantidade de verdadeiros negativo, verdadeiro positivo mais falso positivo. Então, aqui deu 0,10, ou 10%, e a abreviação é a taxa de erro do tipo 1, que multiplica 1 menos a prevalência, isso dividido pela prevalência vezes 1 menos a taxa de erro do tipo 2, mais a taxa de erro do tipo 1, que multiplica 1 menos a taxa de 1 menos a prevalência. Temos também o valor preditivo positivo, ou precisão. Então, esse valor preditivo positivo é o complementar da taxa de falso negativo, ou seja, tudo aquilo que o meu modelo indicou como positivo, é o denominador, com relação àquilo que ele acertou. Ou seja, de tudo aquilo que o meu modelo indicou como positivo, quanto ele acertou. Então, a quantidade de verdadeiro positivo dividido pelo verdadeiro positivo mais falso positivo. Então, isso aqui me dá a probabilidade de ter um resultado realmente positivo, dado que o meu modelo previu que essa amostra é positiva. Então, isso é bem interessante. A abreviação PPV, ou seja, prevalência do valor positivo. Então, como ele é complementar a taxa de falso negativo, então eu vou ter a quantidade de verdadeiros positivos 90 dividido por verdadeiros positivos mais falso positivo. Então, aqui vai ser igual a 0,90 ou 90%. A abreviação, então, é a prevalência, que multiplica 1 menos a taxa de erro do tipo 2, isso dividido pela prevalência vezes 1 menos a taxa de erro do tipo 2 mais a taxa de erro do tipo 1, que multiplica 1 menos a prevalência. Ora, assim como eu tenho esses parâmetros para o resultado positivo, eu tenho também para o resultado negativo. Então, vejamos aqui, o valor preditivo negativo, que é a quantidade de valores que eu acertei em relação a tudo que o meu modelo indicou como sendo negativo. Então, aqui eu tenho a probabilidade de eu ter um resultado negativo, dado que o meu modelo previu ela como negativo. Então, a abreviação é NPV. Então, no caso, no nosso exemplo, nós temos 60 verdadeiros negativos dividido por 60 verdadeiros negativos mais 20 falso negativo. Ou seja, tudo aquilo aqui no denominador é tudo aquilo que o meu modelo indicou como sendo negativo, e no numerador o quanto ele acertou. Então, nesse exemplo deu 0,75, ou eu tenho 75%,
E a abreviação é 1 menos a taxa de erro do tipo 1, que multiplica 1 menos a prevalência. Isso tudo dividido pela a taxa de erro do tipo 2 vezes a prevalência, mais 1 menos a taxa de erro do tipo 1, que multiplica 1 menos a prevalência. Então, o complementado valor preditivo positivo é a taxa de falsos omissão, ou seja, a taxa de valores falsos errados. Então, eu tenho no denominador tudo aquilo que o meu modelo previu como sendo negativo, e no numerador aquela quantidade que ele acertou. Ou seja, então eu tenho a probabilidade de eu ter um resultado negativo, dado que o meu modelo deu que esse resultado realmente é negativo. Então a abreviação é FOR, e ele é calculado por, no caso aqui, 20, que é falso negativo, dividido por 60 verdadeiro positivo, mais 20 falso negativo. Então eu tive um total aqui de 0,25. Então, como eles são complementares, então, se o valor preditivo negativo é 0,75, então a taxa de falsas omissões é 0,25. E a abreviação é igual a taxa de erro do tipo 2 vezes a prevalência, dividido pela taxa de erro do tipo 2 vezes a prevalência, mais 1 menos a taxa de erro do tipo 1, que multiplica 1 menos a prevalência. Outros parâmetros muito utilizados na área médica são as razões de verossimilhança. Então, eu tenho a razão de verossimilhança positiva e a razão de verossimilhança negativa. A razão de verossimilhança negativa ela é a razão entre duas probabilidades. Então, a probabilidade de eu obter um resultado positivo em uma amostra positiva e a probabilidade de eu obter um resultado positivo em uma amostra negativa. Ou seja, então é a razão de duas probabilidades. Então, a probabilidade de eu obter um resultado positivo em uma amostra cujo meu modelo diz que ela é positiva, e a probabilidade de eu obter um resultado negativo em uma amostra que o meu modelo diz que ela é positiva. Ou seja, então que eu tenho falso positivo. Ora, então é interessante que, se o meu modelo indicou que uma amostra é positiva, é interessante que essa amostra realmente seja positiva. E se o meu modelo indicou que a amostra é positiva, é interessante que seja baixa a probabilidade dessa amostra ser negativa. Ou seja, nesse caso, quanto maior for o numerador em relação ao denominador, melhor é a qualidade do meu modelo. Então, essa razão de verossimilhança positiva, ela varia de 1 até o infinito, onde 1 é um resultado que o meu modelo não diz nada, ou seja, o meu modelo não tem importância alguma, e quanto maior o seu valor, melhor. Então, no caso, o cálculo para determinar essa razão de verossimilhança é igual a taxa de verdadeiros positivos, ou seja, quantidade de verdadeiros positivos, que multiplica os verdadeiros negativos mais falso positivo, dividido pela quantidade de falso positivo vezes os verdadeiros positivos mais falso negativo. A abreviação LR+. Então, no nosso cálculo, é 90 que multiplica 60 mais 10, dividido por 10 que multiplica 60 mais 20. Então, eu tive o resultado de 5,72. Então, como esse valor varia de 1 até o infinito, esse valor de 5,72 indica que, se o meu modelo indicou um resultado positivo, essa amostra possui 5,72 vezes mais chance de realmente ser positivo do que ela ser negativa. A abreviação é igual a 1 menos a taxa de erro do tipo 2 dividido pela taxa de erro do tipo 1. E a razão de verossimilhança negativa é o oposto. Então, eu tenho a probabilidade de eu obter um resultado positivo, dado que o meu modelo indicou que a amostra é negativa, isso dividido pela probabilidade de eu obter um resultado negativo, dado que o meu modelo indicou que essa amostra é negativa. Então, nesse caso, eu quero que o numerador seja o menor possível, porque se o meu modelo indicou que a amostra é negativa e essa amostra não é negativa, ela é positiva, então o meu modelo errou. Então, eu tenho um falso negativo em uma amostra positiva. E o denominador é a probabilidade de, se o meu modelo indicou que a amostra é negativa, realmente a amostra é negativa. Ou seja, o meu modelo acertou, é um verdadeiro negativo. Então, eu tenho a razão dessas duas probabilidades. Então, eu quero que o numerador seja o menor possível e o numerador o maior possível. Então, nesse caso, essa razão de verossimilhança, ela varia de 0 até 1, onde o valor 1
me indica um modelo que não prevê nada. E quanto mais próximo de zero, melhor é a qualidade do meu modelo. Pois, quanto mais próximo de zero, indica que o numerador é muito pequeno, ou seja, eu errei poucos valores negativos, e o numerador é muito maior em relação o denominador é muito maior em relação ao numerador, ou seja, eu estou acertando os valores negativos. Então, o cálculo é a quantidade de verdadeiros negativos que multiplica a quantidade de falso negativo, desculpa, que multiplica verdadeiro negativo mais falso positivo. Isso tudo dividido pela quantidade de verdadeiros negativos que multiplica verdadeiros positivos mais falso negativo. A abreviação é LR-, e no cálculo do nosso exemplo deu um valor de 0,21. E a abreviação é o valor taxa de erro tipo 2 dividido por 1 menos a taxa de erro tipo 1. Normalmente esses cálculos são representados, né? A razão de verossimilhança positiva e a razão de verossimilhança negativa são representados em função da sensibilidade e da especificidade. Então, a razão de verossimilhança positiva é igual a sensibilidade dividido por 1 menos a especificidade, e a razão de verossimilhança negativa é igual a 1 menos a sensibilidade dividido pela especificidade. Então, com relação à razão de verossimilhança positiva, outro parâmetro muito usado é a curva ROC. Curva ROC que leva em consideração esses dois termos, a sensibilidade e a especificidade. Então, ela é dada pela a área abaixo da curva, onde no eixo das abscissas eu tenho a taxa de falso positivo, ou 1 menos a especificidade, né? 1 menos a especificidade, que vai ser igual a 1 menos alfa, que será igual a alfa. E no eixo das ordenadas eu tenho a taxa de verdadeiro positivo, ou a sensibilidade, ou seja, a taxa de verdadeiros positivos, que é igual a 1 menos beta. E o que eu determino é a área abaixo dessa curva. Ou seja, quando eu utilizo um modelo, ou seja, um modelo quantitativo para tomar uma decisão qualitativa, ou seja, o meu problema é de classificação, mas eu utilizei um modelo quantitativo, como o PLSDA, a resposta do modelo é quantitativa. Então, eu preciso alterar ali o threshold, e a partir desse threshold eu preciso tomar a minha decisão. Muitos softwares já vêm como padrão minimizar a taxa de erro, né, ou maximizar a exatidão do modelo, a acurácia. No entanto, a depender do problema, eu posso estar interessado em otimizar outros parâmetros. Então, por exemplo, no trabalho que nós fizemos de determinação da Covid-19 a partir de espectro de infravermelho na região do próximo, utilizando saliva de paciente, ali para nós era mais importante não melhorar de tudo a exatidão. Lógico que a exatidão é importante, mas era melhor melhorar, ou seja, otimizar a taxa de falso negativo, porque para nós esse parâmetro é mais danoso para o paciente do que a taxa de falso positivo. Então, o nosso modelo poderia ser utilizado para triagem. Então, nesse caso, eu posso ir alterando o meu threshold. Na medida que eu vou alterando os valores da taxa de falso positivo e a taxa de verdadeiros positivo. E na medida que eu vou alterando esses valores, eu vou alterando também a área abaixo da curva ROC. E eu posso utilizar este parâmetro, né, a área abaixo dessa curva, como um parâmetro de avaliação do modelo. Como no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas eu tenho uma unidade, então a área total aqui é igual a uma unidade. De forma que, quanto mais próximo dessa linha aqui destacada em vermelho, eu tenho uma classificação randômica, ou seja, o modelo não me diz nada. E quanto mais eu caminho em direção a esse ponto, ou seja, 0 para taxa de falso positivo e 1 para a taxa de verdadeiros positivo, quanto mais eu caminho a minha curva nesse sentido, maior é a minha área, melhor é a qualidade do meu modelo. Bem, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.